No Grupo Electra, procuramos desenvolver novos negócios e novas oportunidades para nossos clientes há mais de 20 anos, com base na competitividade e sustentabilidade. Organizamos nossas atividades num conjunto de forças, guiado pela solidez da Electra Energy. É energia sustentada por contratos de longuíssimo prazo e marcada pelo pioneirismo e preocupação ambiental. Electra, essa é a energia das nossas vidas. Maravilha, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao primeiro episódio da quarta temporada do Energy Tech Talks, do canal Energia. Nesse episódio do ETT, ele é promovido junto com a Electra e ele tem o tema, né, como tema central, desafios e oportunidades no mercado de energia e as fontes que impulsionam, né, a transformação da matriz. Nesse episódio participam hoje a Ângela Saraiva, vice-presidente de comercialização da Electra, que é a nossa moderadora e vai, enfim, conduzir toda a dinâmica conosco. E como debatedores, a gente tem aqui participando conosco Cláudio Alves, que é presidente do Grupo Electra, e o Dr. Edivaldo Santana, que é CEO da NEO Negócios de Energia Associados. Mas antes da gente começar, enfim, a discussão, gostaria de dar uns recados rápidos. Caso vocês tenham alguma dúvida ou comentário no início dessa discussão, priorizem para enviar as perguntas ou comentários no Q&A, mas vocês fiquem à vontade também para enviar perguntas aí, comentários e insights no chat também, né, que fica na barra de reações embaixo. No mais, sem mais delongas, a gente pode começar. Obrigada a todos mais uma vez. E, Ângela, contigo. Joia, obrigada. Obrigada, Nayara. Bom dia a todos. Muito obrigada, Nayara, Canal Energia, pela oportunidade e espaço para a gente poder conversar sobre o nosso incrível setor elétrico. Vamos então ao tema do nosso webinar. Hoje a gente vive um momento de intensas transformações no setor de energia. O nosso setor elétrico é super dinâmico, né? Por um lado, a gente tem a urgência da descarbonização das economias, né, combinada com a busca de fontes mais competitivas pelos consumidores, que acentua a demanda por energia limpa, provocando alterações significativas na nossa matriz elétrica, né? E, por um outro lado, nós temos a liberação do mercado, que tende a dar cada vez mais espaço para o empoderamento do consumidor, essa palavrinha mágica que a gente tem escutado frequentemente, né? O empoderamento do consumidor, com a livre escolha dos fornecedores. E, no meio disso tudo, a gente tem o desenvolvimento tecnológico e a mudança, que garantem alternativas para aumentar a eficiência dos processos e contribuir em favor da competitividade geral do setor. Esse cenário de grandes transformações traz uma série de desafios para todos nós que atuamos na área de energia, mas também muitas oportunidades, que é o tema, né, os desafios e oportunidades do nosso webinar. Então, para discutir esses desafios e oportunidades, eu convido o CEO da NEAL, o senhor Edivaldo Santana, e o nosso diretor-presidente, o Cláudio Fabiano Alves, a quem a gente agradece a presença e damos as boas-vindas. Doutor Edivaldo, pode fazer a sua apresentação e, na sequência, o Cláudio também. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer pela essa dupla de parceiros aí, a Electra e o Canal Energia, por essa oportunidade de participar desse webinar. É sempre interessante discutir desafios e oportunidades diante dos cenários que nós temos, e, sobretudo, esse desafio no mercado livre, que, embora adiante possa falar mais um pouco sobre o empoderamento do consumidor, mas ele, desde o início, ele não foi feito para isso, ele foi feito de maneira discriminatória, então isso faz com que os consumidores sejam livres e outros paguem a conta. Mas tem como corrigir isso, e isso é o que nós vamos discutir um pouco mais adiante. Isso aí. Cláudio? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Canal Energia, ao Dr. Edivaldo Santana, que é sempre um privilégio, uma oportunidade revê-lo e ouvir as sábias palavras do Dr. Edivaldo. Acho que é uma das mentes independentes, vamos chamar assim, do desenvolvimento e da visão de desenvolvimento do setor elétrico. E espero que o nosso webinar seja bastante produtivo, como o Dr. Edivaldo comentou, a Ângela comentou também. Acho que a gente vive um momento de desafio, de assimetrias
muito visíveis no setor, né? Bem demarcadas essas assimetrias entre diferentes incentivos para diferentes tipos de fontes e no momento de transição sobre a liberdade de escolha do consumidor. Eu espero que o debate seja bastante interessante, acho que vai ser bastante interessante, temos alguns pontos bastante relevantes de formação de preço para o médio e curto prazo, que acho que tem bastante gente interessada na nossa percepção, na percepção da Electra na formação, a questão da competitividade da MMGD, a expansão das intermitentes, das renováveis, enfim, questões regulatórias, que a gente vai discutir bastante com o doutor Edivaldo, então a crítica será bastante proveitoso esse webinar. Então, mais uma vez, obrigado a todos pelo convite e pela oportunidade de discutir um pouco esses assuntos. Legal, obrigada, Cláudio. Bom, só para a gente fazer dar a primeira entrada, né, na nossa primeira rodada, enfim. Então, nessa primeira rodada, a gente vai tratar da abertura do Mercado Livre para novos consumidores, as condições de oferta e demanda no setor, as transformações que nós temos em curso em nossa matriz, diante do aumento, né, das participações das fontes renováveis. Só dando um recado geral também, né, todos os participantes podem enviar suas discussões por meio do nosso chat, então sintam-se à vontade em contribuir. Doutor Edivaldo, a palavra é sua. Ok. Bom, então, para falar sobre abertura do mercado, é uma coisa que eu, pelo menos, já falo há muito tempo, pelo menos desde 95, 96. Então, vamos ver, qual é o objetivo da abertura do mercado? Criar competição, tal, e beneficiar o consumidor com tarifas menores ou preços compatíveis com os custos. Eu falei logo na minha abertura que a Lei 9074/95 criou o Mercado Livre e deu o primeiro passo da abertura do mercado, dizia que poderia ser livre os consumidores atendidos em tensões acima de 69 kV e com demandas bem elevadas. Por exemplo, naquela época, acho que não mais que 200 consumidores, 200 unidades consumidoras atendiam aqueles critérios. E dizia, dali em diante, a ANEEL pode definir como é que seria essa abertura. Então, não foi uma abertura como em outros países. Abre 20% do mercado, mas para todo mundo. Então, abriu só para os maiores, depois, quando abriu novamente, foi para os segundos maiores, e agora está chegando lá para os consumidores pequenos de alta tensão e depois, quem sabe, os de baixa tensão. Então, esse tipo de abertura, ele leva ao que nós temos aqui, uma abertura que, quando foi combinada com o mercado de energia renováveis, então ela foi uma abertura que criou subsídios para quem participou do Mercado Livre e esse subsídio passou a ser Tem pago 217 quem não participa do Mercado Livre. Então, isso não é bom. Isso significa que o objetivo da abertura não foi o consumidor, jamais foi tampouco o empoderamento do consumidor, e sim empoderar o consumidor que participa do Mercado Livre e não os demais. Então, isso não é bom, eu acho que isso é o que precisa ser corrigido. Nós temos já uma previsão para o ano que vem de abertura para os demais consumidores de alta tensão. Acho isso não é bastante razoável, é o correto. Eu acho que a única oportunidade que nós temos hoje de baixar os custos da energia elétrica para todos os consumidores é via a abertura do mercado, desde que seja uma abertura muito bem feita, já é uma coisa que esperamos há 30 anos, há quase 30 anos, mas é o que se espera, mas temos que fazer isso da maneira muito bem feita. O projeto de lei 414, que tramita já no Congresso há um bom tempo, ele tem lá diversas diretrizes para isso. Ele, na falta de outra coisa, eu acho que é melhor ele do que nada, mas ele não resolve grande parte dos problemas que nós temos hoje no setor elétrico, como os problemas de governança. Ninguém sabe hoje quem manda em que nem em quem, entendeu? Então, isso é muito ruim. Abrir um mercado numa situação que pode gerar conflito com a distribuidora quando você não sabe a quem procurar em situações desse conflito. Então, eu acho que o problema mais grave do setor elétrico hoje é de governança, e o projeto de lei 414 não toca nisso, muito pelo contrário. Então, eu acho que, mas na falta de outra coisa, é melhor ele do que nada, mas ele não resolve grande parte dos problemas que nós temos. Abrir o mercado para os consumidores de baixa tensão em 2028, eu acho que é tarde, né, dado que a lei do Mercado Livre foi criada há bastante tempo. Tinha uma resolução da ANEEL de 2000 que dizia que todos os consumidores seriam livres já em 2007, e 2028 significa
bastante tempo, é muito tempo, mas talvez seja uma transição para resolver todos os problemas que nós temos, que se chama de contrato legado, que eu também não acho uma coisa muito difícil de resolver. Eu imaginava que o governo iria aproveitar agora a renovação de concessão da distribuidora para tentar resolver os contratos legados, mas pelo menos o que foi posto em consulta pública não trata disso. Mas acho uma boa medida. Preocupa um pouco, o governo atual tem sinalizado medidas negativas na direção do mercado, como a discussão da privatização da Eletrobras e outras coisas que, para mim, retroage que eu digo retrocede. Isso é muito ruim e me preocupa um pouco se não vai retroceder também no que diz respeito à abertura do mercado para os demais consumidores, até para os alta tensão os demais de alta tensão já no ano que vem, porque uma medida muito prática foi feita por portaria, então baixa uma portaria do ministro atual para revogar tudo isso, entendeu? Então é uma coisa muito sensível. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar na direção correta, e a direção correta eu acho que é liberar sim os consumidores, mas discutindo bem como tratar os contratos da distribuidora para não ficarem obrigados a comprar e sem ter o que fazer com essa energia. Então, acho que tudo tem como se resolver desde que se queira e desde que se tenha uma governança adequada. Eu acho que prorrogar os contratos das distribuidoras por mais tempo do que o que seria normal aqui no Brasil, criando a obrigação de elas aceitarem uma redução, assumirem parte dos custos do contrato legal, seria uma alternativa. Chamar os vendedores de energia no ambiente regulado e dizer: vocês também vão ter uma renovação de contrato por 50, 60 anos, desde que o mix do ACR, que hoje é R$ 260 por megawatt-hora, caia para 120, 130. São coisas negociáveis, inteligentes, que eu não escuto ninguém falar, mas que falo. Eu converso com algumas empresas privadas de geração, eu disse: isso resolve, mas ninguém conversou com a gente. Então, eu acho que é por aí, tem saídas, as pessoas têm que ter criatividade para resolver alguns problemas. O que não pode é retroagir no que diz respeito à abertura do mercado livre. Eu acho que a alternativa de fazer para os demais consumidores via o comercializador varejista é uma coisa, a meu ver, é boa, porque pode ocupar um espaço entre a distribuidora e os grandes comercializadores, mas eu não gosto muito dessas jabuticabas, isso não existe em outros lugares. Quem atende o consumidor pequeno de última instância, quando ele não quer migrar para o ambiente livre, é a distribuidora. Atende em condições de mercado. Você não vai comprar energia em leilão nem em outro ambiente para o consumidor que não queira migrar. É o preço de mercado. Então, eu acho que deveria ser assim. E o consumidor varejista, da forma que está, tem lá alguns parágrafos sobre isso no 414, aumenta os custos para os pequenos consumidores, ele vai migrar com um custo maior do que os grandes consumidores que já migraram. Então, isso eu acho que tem que ser revisto, não pode ser assim. Mas, claro que, se tudo isso ficar por conta das comercializadoras, talvez seja melhor, porque cada um vai estruturar a sua alternativa de como resolver esse problema, quais são as condições de risco. A Electra, por exemplo, é uma comercializadora que tem total condições de fazer isso. Mas não pode amarrar muito, é melhor deixar por conta de cada um e não ficar criando amarrações de garantias, que aumenta os custos do pequeno consumidor, então é melhor ficar com uma distribuidora. Então, para essa primeira etapa, é isso, Ângela. Legal, obrigada, doutor Edivaldo. Eu vou antecipar só fazendo uma pergunta ainda sobre o tema, já provocativa. Como o doutor Edivaldo, né, vê a possibilidade de abertura que o mercado tanto fala para 2028? Qual que é a sua visão? Há essa possibilidade? Não só acho que é possível, como eu falei, como acho que é essencial, é necessário. Mas me preocupa que o governo atual tem retrocedido em algumas coisas, mas politicamente. Então, desde que tenha condições políticas para isso, eu acho que é possível, condições técnicas, comerciais para isso, elas existem. Problemas financeiros, os contratos legados, como eu disse, também não são difíceis de resolver, mas tem uma condição política que é fundamental. Legal, obrigada. Bom, por um outro lado, quando ainda falando sobre os desafios e as oportunidades no nosso mercado, a gente vai tratar também sobre a visão macroeconômica no setor elétrico. Cláudio, você pode contribuir um pouco com a gente também?
Posso sim. Obrigado, Ângela. Bom, o ponto que eu gosto muito de falar e de ressaltar é a questão da expansão do consumo, né? A expansão da carga. Por que a expansão da carga, como a gente chama no setor, né? A expansão do consumo ou da demanda, né? É porque no final do dia é ela que é o grande vetor que vai motivar a expansão de usinas, investimento, infraestrutura, e é um reflexo super importante, se não um dos mais importantes, da economia brasileira, né? Recentemente, acho que foi a partir do dia 29 de abril desse ano, o INS passou a incorporar dentro da modelagem computacional, a partir das diretrizes de CEPAMP e outros órgãos do setor elétrico, a MMGD, né, a mini e a microgeração distribuída, ou seja, os painéis solares nas residências, os painéis em centrais geradoras e CGHs, abaixo de 5 MW, com o objetivo de geração distribuída, atendimento de baixa tensão nesse mercado secundário, né, ou nesse mercado que no final acabou sendo um mercado, né, de troca de créditos entre consumidores e geradores através de associação de consórcio cooperativa, né? Então, como o pessoal fala, o mercado só não está aberto para quem não quer ver, né? Esse é até um ponto importante de observação, porque isso mexe na competitividade das comercializadoras e em outros aspectos também importante para a GD no nosso ponto de vista. Mas um dado importante que eu gostaria de trazer é o seguinte: o consumo líquido do Brasil, acumulado de 1º de janeiro de 22 até 21 de agosto de 22, quando comparado com o mesmo período de 23, 1º de janeiro de 23 a 21 de agosto de 23, ele teve um decréscimo de aproximadamente 4,12%. Tá? Esses são dados consistidos, nós tiramos essas informações, vem através da nossa área de monitoramento de mercado, aqui do Grupo Electra, é uma informação super importante. Significa que a carga líquida do sistema vem reduzindo, esse efeito já vem acontecendo. Começou na pandemia, tá? A pandemia ocorreu um grande ajuste de carga, isso para quem já vivenciou racionamento no setor elétrico, eu tive vivenciando o racionamento do Edivaldo também, e a gente sabe que sempre há uma inércia do retorno do consumo. Esse efeito aconteceu na pandemia, com a queda da produção, que durou alguns meses, na sequência veio expandindo, mas agora, além desse ajuste, digamos, por fatores externos, como foi a questão da pandemia em 2020, nós tivemos uma forte expansão da GD, né? O que leva para um consumo líquido com um crescimento negativo, né? Então, nós saímos, por exemplo, num consumo médio do mesmo período de 22, tá? Excluindo a MMGD, de 69.272 megawatts médios, para um total verificado no mesmo período, ou seja, pegando a mesma janela, o mesmo range de datas, né, de 66,421 no mesmo período, que dá 4,12% de redução. Bom, e no mesmo período nós tivemos uma expansão, aliás, só nesse ano, tá, de 1º de janeiro, segundo dados do SIGA da ANEEL, nós tivemos 5,1 gigawatts de expansão na geração. Bom, além disso, nós temos todos um cenário de super oferta hidráulica, devido à questão dos reservatórios, que a gente sabe que nos últimos 15 anos, ou talvez até um pouco mais, até onde eu me lembro, 20 anos, nós não tivemos uma situação no Sistema Interligado Nacional, tão favorável em termos de disponibilidade hídrica, né? Então, isso vai levar, de fato, a uma condição de preço de energia para frente, baixos, né, o que favorece muito o consumidor. É aquele velho ditado, né? Um dia da caça, outro do caçador. Nós tivemos um período muito favorável em termos de geração dos geradores, em termos de preços, né, de colocação e, consequentemente, de retorno sobre o investimento. Agora é o momento do consumidor colher os preços baixos durante um período, o que vem se refletindo no mercado. Ofertas, por exemplo, de compra para o período de 24 praticamente não existe hoje no mercado. Ou seja, o consumidor vendo, através das suas assessorias, uma tendência de baixa nos preços no longo prazo, fecharam as posições, né? Então, geradores que hoje estão descontratados em 24 e 25 estão bastante pressionados. E a gente sabe, nós sabemos que os volumes, principalmente dos grandes players do mercado, são bastante significativos ainda a ser alocado no mercado. Não há uma sinalização de preço para subir, tem tendências de mudanças regulatórias, eventualmente na formação do PLD mínimo, mas na carta que circulou recentemente da ANEEL ao mercado está indicado uma manutenção
do formalismo ou da regra de formação do custo, do preço do PLD mínimo através da TEL de Itaipu, o que vem e a própria carta da ANEEL sinaliza que não há uma tendência na mudança na metodologia, que a ANEEL, o regulador, portanto, entende que a formação está apropriada. No mesmo documento, a gente viu o que levaria a uma queda do PLD mínimo no próximo ano. O mercado está indicando, depende ainda de parametrização, como custo de capital, CDI e câmbio, entre outras variáveis, mas indicando para a faixa de 61,50, a faixa central 51,58, para ser mais preciso, o novo PLD mínimo, caso venha se manter a metodologia atual. Então, existe hoje uma incerteza, uma pressão pelos geradores descontratados na elevação, na mudança da regra do PLD mínimo. Entretanto, é consenso no mercado que não existe hoje um ambiente e tempo suficiente para a mudança do critério. Tá? Para o ano que vem, geraria muita instabilidade no mercado, uma mudança muito fundamental na regra do PLD mínimo. Né? Sem entrar agora, nesse momento, um pouco mais à frente, gostaria de falar na nossa visão, na grande questão que vem se discutindo nos bastidores do preço por oferta ou por algoritmo. Né? Essencialmente, grande parte do mercado defende o preço por algoritmo do lado da comercialização. Eu acho que o preço por algoritmo, aproveitando, é um legado do mercado brasileiro para o mundo, é uma história de sucesso sobre os algoritmos. Tem aperfeiçoamento? Tem aperfeiçoamento. Tem regras de despacho, tem o alfa, tem o lambda, tem várias parametrizações internas nos algoritmos que precisam ser estudadas, eventualmente incorporada a questão da oferta, mas a questão da oferta no mercado altamente centralizado, né, com poucos players detendo 80%, né, fazendo um diagrama de Pareto, 80% da geração na mão de 10, 12 grandes ofertantes, não é o momento para o mercado de oferta, no nosso entender, no Brasil. Né? Mas, enfim, então a tendência de preço que a gente está lendo é uma tendência de baixa, não estamos vendo espaço regulatório, pelo menos pela indicação preliminar do regulador, na questão da mudança da regra do PLD mínimo. O que saiu nessa mesma correspondência é uma mudança, uma sugestão de aprimoramento da TEL do MRE, ou seja, a tarifa de otimização de energia dos demais. Isso tende a favorecer o gerador hidráulico ou prejudicar? Teoricamente, prejudicar, porque vai ter um custo mais alto o MRE, né, que hoje, salvo engano, está na faixa de 15, 17 reais por megawatt-hora a TEL de otimização. Uma eventual atualização na modelagem no custo da tarifa de otimização das demais usinas, qualquer compensação do MRE elevaria custo. Então, por um lado, nós temos uma superabundância de oferta no mercado. Hoje nós temos exatamente os dados do dia 22, 197,1 GB de potência instalada com um consumo líquido de 66. Tá? Então, temos uma diferença grande. Claro, a gente sabe que o nosso sistema, essa comparação, ela não é uma comparação direta, porque nós não temos uma matriz térmica, essencialmente, com fator de capacidade de 95%, 98%, que poderia ser comparado, e sim um fator médio aí na faixa de 58%, quando a gente pondera térmica, eólica, solar, enfim, todas as fontes. Bom, acho que eu me estendi um pouquinho, mas a tendência é essa, tá? A tendência, a nossa leitura, não há ambiente regulatório para revisão de critérios de PLD mínimo, superabundância de água, redução de carga líquida no mercado em função da expansão da GD, tá? Isso é importante ressaltar, em função da expansão. Então, em termos líquidos de usinas não associadas a micro e mini geração distribuída, uma pressão de redução de preço. Obrigado, Ângela. Ângela, posso reagir? 2 minutinhos? Pode sim, tem mais 5 minutinhos. Não ficar... Não, reagir do lado positivo. O Cláudio falou uma coisa muito interessante. E, por exemplo, a gente... Hoje mesmo tem nos jornais alguém importante do setor elétrico dizendo o mercado de energia elétrica está crescendo 3,5% ao ano. Quando a realidade é essa que o Cláudio fala, o mercado aquele centralizado, significa carga líquida, está decaindo. E o sistema está expandindo sua oferta para atender esse 3,5% de crescimento. Mas a oferta centralizada, que já não faz mais sentido para efeito desse planejamento, porque a demanda está pulverizada, o mercado já foi liberado para todo mundo via GD e MMGD. Então, esse é um erro que precisa ser corrigido. Essas coisas que eu digo, o 414 nem mexe com isso, não mexe com o básico do setor elétrico brasileiro. Então, nós temos hoje um nó entre o planejamento, a operação e preço. E isso precisa ser resolvido. Isso não se resolve num projeto de lei, as pessoas sentando para dizer o que é que deve ser resolvido. O preço, Cláudio, apesar de tudo isso,
Coisa, o preço vai cair. Cair para quem já está no Mercado Livre, pode comprar no Mercado Livre. Para o consumidor cativo, o preço aumenta. Até 2032 não tem a menor perspectiva de a tarifa diminuir, porque o Mercado Livre e todo o resto ele é subsidiado pelos demais consumidores. E os subsídios crescem ao longo do tempo, sobretudo se o Congresso mantiver a corrida do ouro, estender o prazo para todo mundo entrar com direito a subsídio. Então, o preço não cai. A discussão do preço por algoritmo, aqui no Brasil, existem coisas que só acontecem no Brasil. Por exemplo, as comercializadoras, especialmente, defendem o preço por algoritmo. Ou seja, isso, o conjunto de empresas que mais defende o Mercado Livre, ao mesmo tempo, é o conjunto que mais é contra liberar o preço, seu preço por oferta. Então, esse tipo de coisa não funciona, claro. E os argumentos apresentados são muito frágeis. Eu já vi um grande empresário de comercialização, talvez o maior, dizendo, eu adoro o preço por custo, que é o preço por algoritmo. Veja a loja tal. Não sabe ele que a loja tal, quando põe aquela propaganda bem grande, venha comprar preço de custo. Aquilo é só uma propaganda. Entendeu? O preço não é o preço de custo, é um preço de mercado, é um preço sempre maior. E quanto à preocupação, 80% da oferta na mão de 10. Na Inglaterra, onde o mercado abriu primeiro, a oferta inteira, 70% está na mão de 5. E lá o preço funciona. Porque aqui no Brasil funciona melhor ainda, mesmo que fosse na mão de 5, 100% na mão de 5. E como aqui todo mundo é obrigado a contratar 100%, o gerador não vai fazer sentido vender por um preço maior do que aquele que ele vendeu, porque senão ele vai ter que comprar um preço maior para atender seu contrato. Então, a obrigação de contratar 70%, 80%, 90% já é uma trava para reduzir o poder de mercado dos geradores. O problema são os geradores térmicos, que o merchan, se tiverem muitos, esses sim, eles formam uma demanda residual e com essa demanda residual pode aumentar o preço. Mas até isso pode ser protegido. Mas eu fiz questão de falar isso para dizer o quanto nossa estrutura hoje ela é contraditória. O mercado decai, mas ele é planejado como se estivesse crescendo. E quem mais defende o Mercado Livre não é o Cláudio. Eu vejo que isso é uma cultura das comercializadoras, prefere o preço por algoritmo. Entendeu? Isso fica, é preço livre ou não é livre? É livre para um, não é para outro. Então, isso a gente tem que entrar, o setor elétrico tem que entrar num consenso. Eu defendo, desde que cheguei na ANEEL em julho de 2000 e depois saí, preço formado por oferta. Não tem outra alternativa melhor do que essa. Ninguém jamais provou isso. É verdade. O único ponto de atenção do preço por oferta, eu não sou especialista tanto quanto, nem perto do doutor Edivaldo, né? Mas o ponto de atenção no preço por oferta, aí a gente tem que cuidar bastante com a regulação, né? Para evitar uma eventual manipulação de mercado, né? Então, se deixar muito bem estruturado, pode ser uma boa opção, mas tem que cuidar para não ter uma manipulação dos grandes geradores no mercado, né? Ângela, eu tenho um artigo de 2002 que eu morria de medo dele quando estava na ANEEL, ele é público, você acha na internet, que eu dizia como o preço, hoje, por algoritmo, pode ser manipulado. Podia lá atrás e pode ser hoje. Mas, paciência. É importante. Fazer só uma breve provocação para vocês, doutor Edivaldo e Cláudio, sintam-se à vontade, quem quiser responder. A gente tem 2 minutinhos no máximo, tá? Mas ontem saiu uma matéria no Valor, até vou ler a manchete para vocês, após o blackout, o diretor-geral da ANEEL reforça a necessidade de mudança no funcionamento do setor elétrico. Tem uma parte importante, abrindo aspas do Feitosa, né? A necessidade de uma mudança sobre o ponto de vista do arranjo regulatório, da remuneração dos atributos de fontes e também as condições relacionadas à operação do sistema elétrico. Doutor Edivaldo ou Cláudio, quem se sentiu à vontade para fazer um breve comentário sobre o tema? Bom, primeiramente, puxando o assunto anterior, já que a provocação aqui está com uma polaridade, né? Eu acho assim, tem vários aspectos, é um assunto super complexo, não é à toa que essa questão da formação do preço, acho que é um dos pontos centrais, né, para o mercado. E sim, eu concordo com o doutor Edivaldo que hoje, né, o subsídio está descarregado no consumidor, tanto no cativo quanto no livre, né? Porque o efeito do subsídio de abertura de mercado, seja nas fontes incentivadas com desconto na TUSD, seja na MMGD, está descarregado em encargos setoriais, como o CDE, e esse encargo é pago por todos.
Então, o efeito concordo que a tarifa do consumidor cativo só tende a crescer, já é a mais cara do mundo, né? Depois eu quero falar um pouquinho sobre a questão solar, na GD, como que isso vai moldar na nossa leitura os próximos anos aí do setor, e dizer que a Electra, sim, eu particularmente, acredito na economia de mercado, né? E que nós entendemos que a questão da oferta é oferta dentro de um sistema que calcula a distribuição ideal de produção para não ter um uso não eficiente do recurso. Isso é a função do algoritmo, tá? Agora, ofertar com controle de mercado é um pouco diferente na nossa leitura, como funciona em outros mercados, muito pulverizada a fonte de geração. Mas concordo que esse é um assunto complexo, crítico, que vai ser centro de discussão nos próximos anos. Mas, Ângela, voltando à questão aí da manchete do diretor da ANEEL, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, a gente sabe que agora houve uma restrição de praticamente 16 gigas de exportação ou de produção eólica do Nordeste, tá? No dia, eventualmente nas semanas, que nós estamos do mês com a maior produtividade eólica. Nós estamos na safra do vento. Nós estamos no meio da safra do vento. No dia, na semana, para não falar exatamente no dia que ocorreu o evento, nós estávamos com 16 gigas de produção de eólica, tá? Para você ter uma ideia, colocando uma outra informação, a média de exportação do Nordeste para o nó de Imperatriz, Sudeste, Norte, Nordeste e Sudeste, a média do ano, desse ano, está em 4 gigas médios, com um pico de 9, 10, 12, ou seja, atendeu todo o submercado Nordeste e conseguiu exportar. Após o problema que teve na linha, a Chess, o que se aconteceu? Segundo o que a gente lê na mídia, né, que foi nesse ramal, nessa linha, nós tivemos um corte na produção com constraint off das usinas eólicas na ordem de 4 gigas. Tá? Ou seja, é vento, é potência, é energia que não está sendo injetada no sistema devido a uma precaução de estabilidade. Concordo. Agora, nós estamos falando, hoje o Brasil tem 26 gigas aproximadamente de eólica, dados de ontem, tá? Num total de hidráulicas muito maior. Tá? Não ter reserva girante, não ter inércia no sistema, não ter controle de frequência via as hidráulicas, aí quem que é? São os operadores individuais de cada hidráulica, ou a gente vai jogar 4 GB, tá? E vai acelerar o depressionamento de reservatório, tá? Por uma questão de estabilidade. Sim, 45 dias, quanto tempo vai? Justamente na safra, tá? O depressionamento médio do armazenamento no SIM como um todo esse ano, ele vem ocorrendo na faixa de 14,015% ao dia. Ou seja, em média, o reservatório vem caindo. Desde que se segurou, pode ser uma coincidência, porque também teve aumento de temperatura recentemente, o aumento da carga líquida nessas últimas 2 semanas, mas ele acelerou para 0,35, ou seja, cada 3 dias a gente depressiona 1% do armazenamento a custo de eólica parada que o investimento foi feito, cujo gerador vai ser remunerado gerando ou não, quem tem contratos no ACR, e quem está no ACL vai ter que pagar um outro preço essa energia, né, para poder honrar os seus contratos. Então, eu acho que essa questão, tem que ter uma mudança, tem que ter menos inflexível. Não, acho que o Brasil tem uma grande vantagem, tá? Melhor radiação com densidade populacional, hidrologia fantástica, condição de vento. Nós temos que usar os nossos recursos da melhor forma possível, tá? E não tentar, eventualmente, através de uma dificuldade técnica de programação dos hidráulicos, né? Se for eles, a função deles fazer isso, garantir a estabilidade do sistema. Tem que ser remunerado? Tem. Recentemente, a gente fez um estudo sobre quanto que o gerador hidráulico deveria receber, a gente viu esse número circulando no mercado, por serviços ancilares, ou armazenamento, ou até o storage hidráulico, como está se falando, né? Deu R$ 2,86 por megawatt-hora, né? Então, quando a gente viu um ex-presidente de uma grande empresa hidráulica, uma das maiores, reclamando num evento público de que a máquina tinha parado não sei quantas vezes, peraí, é tecnologia, nós estamos em 2023. Tá? Eletrônica para controlar a variação de frequência e máquina existe. Tá? Então, sabe que está faltando investimento? Mas quando se fala que a remuneração disso deveria ser R$ 2,86, todos reclamaram. Só isso, todo mundo ficou quieto, porque eles achavam que ia ganhar R$ 60, R$ 20 por megawatt-hora. Né? O volume é muito grande de energia hidráulica. Então, quando você pega o volume grande de energia, com 2,86, dá bilhões de reais para remunerar o serviço de controle de frequência, que faria o investimento necessário para controlar esse tipo de situação.
Então, eu acho que a gente tem que... falei tudo isso para dizer o seguinte, a gente tem, na minha leitura, na nossa leitura, a gente tem que cuidar de não queimar um recurso que foi investido, que está disponível. Nós temos eu estou falando em gigamédios, 4 gigamédios parados, tá? Para segurar uma questão que talvez tenha interesse, e essa aceleração no depressionamento vai levar o quê? A um nível de armazenamento no final do ano maior, né? Que pode levar a preços maiores para o próximo ano. Porque hidrologia todo mundo sabe. Se alguém aqui dizer que sabe o que vai acontecer com a hidrologia da próxima safra de água, de outubro a março, vai estar chutando, em linhas gerais. Pode ter uma leve noção. Quantas e quantas vezes o mercado, o sistema, para não falar só em mercado, foi surpreendido com sistema, com condições hidrológicas totalmente diferentes. Basta pegar 2020 e 2021 e comparar com 22 e 23. Tá? Então, eu só queria colocar essa visão de será que a infra está lá, foi feita, e nós temos uma capacidade de armazenamento, tá? Muito interessante, que a função talvez seja regular o sistema, né? Só que a hora que se fez o cálculo de quanto que vale essa regularização, ninguém ficou feliz. Ou pelo menos os hidráulicos não ficaram felizes com o número que foi informado, né? Obrigado. Ângela, bom, Cláudio, primeiro eu acho que a entrevista do Sandoval, a fala dele é de hoje, do jornal Valor de hoje. Ontem eu publiquei no Valor um artigo que o título era O Apagão e o Lema de Chacrinha. Ali eu dizia por que ocorreu o apagão, uma das razões de ter ocorrido o apagão do dia 15. Não foi culpa de eólica, de solar e nada, e sim da gestão da operação do sistema, que não está adequado não ao volume de eólica ou de solar que existe, mas sim naquela hora do dia. Se tudo aquilo ali, a queda da linha fosse às 11 horas da manhã ou às 3 da tarde, não acontecia nada. O problema é que entre 8 horas da manhã e 9h30, esta época do ano, a solar entre o norte de Minas e o nordeste inteiro passa de 0 para 20 e poucos gigawatts em 1h30. E naquele mesmo instante, naquele dia, a eólica estava gerando 20 e poucos de madrugada e caiu, por falta de vento, para 14, 15, por exemplo. São dois movimentos interessantes. E também no Nordeste, naquele mesmo horário, a GD, ou MMGD, seja lá o nome que queira dar, estava saindo de 0 para 4, 5 gigawatts. É uma rampa correspondente a 30 gigawatts, só o valor líquido, só os movimentos, em 1h30. Então, qualquer outro movimento brusco naquela região, uma queda de uma linha, pode desencadear aquilo que aconteceu no dia 15. E era para isto que a operação do sistema não estava preparada. E faz mais de um ano, que artigo que eu tenho dito, olha, o recurso escasso, quando tem muita eólica, quando tem muitas fontes renováveis variáveis, não é energia, é confiabilidade. E foi o que o ONS fez no dia seguinte. Deixou hidrelétrica gerando um vazio para dar aquele chama, saiu no jornal para dar mais um. O sistema ficou com maior capacidade adaptativa, que o termo técnico chama por aí é inércia. Essa inércia tem que ser maior ainda depois das 16 horas, quando some 20 e tantos, quase 30 gigawatts de solar, somando GD com solar centralizado, em menos de 1h. Isso, Cláudio, tem custo. O 2,60 e pouco é o custo dos serviços ancilares atual. Tem um grupo de trabalho fazendo uma conta sob coordenação da Fundação Getúlio Vargas. O valor hoje seria pelo menos 40 vezes maior desse número que você falou aí, os R$2, 2, pouco. Esse é o custo, porque não é mais. Hoje a energia tem de eólica, de solar. O que interessa hoje é confiabilidade, é flexibilidade. Essa flexibilidade, quem tem é hidrelétrica, é termoelétrica, é flexível, etc. Então, isso também, principalmente isso, não está no 414, é isso que eu digo. Essas coisas, o setor elétrico está mudando. No artigo eu até falo, olha, nós hoje, o hardware é de um A350, que é o avião de passageiro mais moderno do mundo, e o software é de um T-6. T-6 é um avião militar da década de 30, que era o apelido Teco-Teco, vem dele, porque quem olha ele por baixo parece uma tesoura quando os pneus, daí surgiu o nome Teco-Teco. O software é de um Teco-Teco. Então, tudo isso tem que mudar, entendeu?
ou seja, a flexibilidade do sistema hoje é o parâmetro mais razoável. Isso é dado por hidrelétrica. Bom, então, são coisas que acho que o Sandoval está certo no resto. Aquele negócio que ele misturou lá de atributos de fontes, não precisa, todo mundo conhece os atributos de fonte. O que interessa é o sistema tem que ter flexibilidade, ou a hora crítica já não é mais a hora da ponta, é entre 8 horas da manhã e 10 horas, quando aumenta, sai de zero a eólica e decai, sai de zero a solar e decai a eólica, e no fim da tarde, às 16 horas, quando vai a zero a solar. E no ano que vem, na metade do ano que vem, vai ser 30 gigawatts de solar, entendeu? Somando a GD com a solar centralizada. Esse cuidado é que precisa ter. Para mim, a ocorrência foi porque uma linha caiu. O ONS, mas uma queda de uma linha não ia dar no resultado que deu. Sim, depende do horário. E naquele horário, não demos sorte, acabou acontecendo. Mas aí é uma outra discussão. Eu acho que o Sandoval está certo ali nas ideias dele, que isso tem que mudar. A gestão da operação do sistema tem que ser modificada para a situação que nós temos hoje. Não adianta ficar mandando a eólica reduzir, o solar de reduzir. É isso que existe. Nós é que temos que nos preparar para esse cenário de muita eólica e muita solar. É isso que tem que ser feito. Já, Ângela, se me permite já complementar aqui um pouquinho, concordo totalmente. Eu acho que a gente tem que pegar... O futuro vai ser esse. Quando a gente olha o custo índice hoje, tá? O último que eu tenho aqui atualizado, por exemplo, de solar centralizada, que também não dá para comparar com central solar pequena, né, de MMGD ou de residências, nós estamos falando de 3,6, 3,5 milhões o megawatt-pico, certo? Com fator de capacidade médio, com tracker de 30%, já no centro de gravidade. Tá? Certificação com 3, 4 certificadoras independentes. Quando a gente olha para uma eólica, nós estamos falando de 10 milhões, médio, talvez um pouco mais, com um fator médio de 42 para as novas de entrada. Quando a gente vai para uma pequena central hidrelétrica, está falando de algo em torno de 12, com 40 efetivamente, a hora que se tira o GSF e outros encargos de energia garantida. Né? Então, o que sobra a hora que se calcula a performance, né, financeira do investimento? A solar é o grande vetor para os próximos anos. Claro que tem problema ambiental, tudo tem. Né? Tudo que tem tração tem arrasto. Né? Então, óbvio que junto vem, né? Junto com o produto vem o resíduo. Né? Então, tem suas dificuldades, mas vai ser o grande motivador. E a gente tem que abraçar essa fonte porque ela é super abundante no Brasil. Tá? É uma tecnologia acessível, é custo economicamente que faz sentido. E aí eu queria adicionar um terceiro fator nesse item, que o Brasil tem as baterias ideais para um sistema desse, que são os reservatórios. Alguém fez um cálculo recentemente, doutor Divaldo, a confirmar, tá? Eu até gostaria de verificar esse cálculo, mas ele faz sentido. Se nós pegarmos o volume de energia armazenada, qual que é o maior reservatório hídrico do Brasil? Furnas. A potência é 2,6, mas em termos de volume, queda média, em termos energéticos, calculado em joule, qualquer outra unidade, Furnas tem a maior capacidade de armazenamento. Então, a maior bateria hidráulica, que dá para chamar assim, é Furnas, certo? Se nós calcularmos toda a reserva de lítio que já foi explorada no mundo, tá? E tudo que já foi mapeado, dá 60% da capacidade de armazenamento de Furnas. Então, toda vez que as intermitentes estão injetando potência no sistema e ela estiver regularizando, eu estou usando um exemplo, tem N usinas hidráulicas com capacidade de regularização. Então, o Brasil tem uma vocação, uma natureza e de uma complementariedade que não pode ser desperdiçada por questão de controle, de eletrônica. E vamos voltar aqui ao algoritmo de novo, né? Hoje o algoritmo está em voga, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes atributos. Por isso que eu acho que a expansão, com certeza, o próximo ciclo de expansão é solar. Né? No residencial, nós temos os 3 vetores que estão se alinhando, né? Pressão econômica, a tarifa mais cara do mundo, está presente. Então, substituir, buscar alternativas que reduzam o custo, está presente. O insumo, ou o recurso, está presente. Radiação, 1.742 watts por metro quadrado. Né? Espetáculo quando comparado com qualquer outro país em latitudes mais elevadas. E a tecnologia acessível, coisa que não existia talvez há 20 anos. Então, o próprio mercado, as próprias forças de mercado vão deteriorar o consumo cada vez mais. Por quê? É muito mais barato eu colocar o painel, né? Eu tenho o insumo, a radiação, né? E a tecnologia hoje está disponível. Então, o grande dilema que vai sobrar são os contratos
das distribuidoras, voltando a esse ponto. Mas não está associado a subsídio, porque o subsídio, se é que dá para chamar assim, ou incentivo, melhor dizendo, todos pagam, inclusive o Mercado Livre, está lá na parcela encargos, né? Não tem ninguém pagando mais subsídio no ACR do que no ACL. E aí eu volto na primeira fala sua, doutor Edivaldo, se me permite, que eu concordo, que a solução é a abertura total do mercado, né? E acaba com todas essas questões de quem está pagando, quem não está. E aí o grande dilema, um dilema adicional, é como se dará a expansão da oferta. Porque o mercado brasileiro é um dos poucos mercados, não é um dos poucos, mas um dos mercados do mundo que ficou acostumado que para fazer investimento tem que ter o PPA. Né? E aí, quem vai garantir tão longo prazo? Né? Então, a gente volta em outras questões aqui para contribuir aí com a discussão. Legal. Obrigada, pessoal. Bom, vamos partir para a nossa segunda rodada, mas já pegando o gancho de boa parte do que vocês já falaram, inclusive sobre a geração solar, é interessante a gente observar que essas transformações todas que nós temos na matriz, elas vão muito além dos grandes projetos de geração. E quando a gente olha principalmente para as tarifas elevadas que vocês comentaram há pouco, e também para o lado do consumidor, que está ansioso pela liberdade de escolha, e nós comercializadores também, porque isso amplia, né, o leque de possibilidades para negociações, né? Então, olhando por a necessidade do consumidor também querer ser o protagonista do consumo de energia. A gente tem percebido que o brasileiro viu na geração distribuída uma possibilidade que permite a redução expressiva nos valores das suas contas de energia, né? E faz com que eles garantam esse protagonismo na geração. Esse movimento ele tem implicações importantes para o setor, e, enfim, tem sido um desafio para o próprio operador nacional do sistema elétrico. Cláudio, como que você vê isso? Tá? E já antecipando também uma pergunta do nosso chat, como que a Electra está nesse contexto de expansão da geração distribuída e da abertura de mercado que a gente tem comentado, como que a Electra está se preparando para atender os consumidores de menor porte? Começando de trás para frente, para a abertura do mercado agora de 24, Grupo A, a Electra está na fase final da estruturação da Directra, é o que a gente chama de distribuidora digital, né? Para o atendimento qualquer tensão dentro do Grupo A. Estamos bastante interessados nesse segmento, estamos olhando, pretendemos ser um agente importante nesse segmento, relevante nesse segmento, estamos preparados para atuar nessa questão a partir desse ano, a partir agora de 24. Fazendo um esclarecimento, ou passando uma informação com relação a essa segmentação, ele não é tudo aquilo que muita gente está esperando. Tá? Ele é um segmento que não é tão grande, o ticket médio é baixo, tá? O grupo A restante que não migrou, o ticket médio, a fatura média é de R$ 3.800, então o custo de aquisição e de transformação desse consumidor num consumidor de Mercado Livre, ele também não é um volume tão significativo quanto possa se imaginar. Em número é importante, são aproximadamente, salvo engano, 106 mil potenciais novas unidades consumidoras, mas se você faz o cálculo, um business plan elaborado com custo de aquisição, transformação, aquisição de mercado, não é um mercado assim também tão diferente. Outro ponto, a questão de preço. Muitos geradores nos procuraram tentando desenvolver parcerias para eleger seu dealer ou colocador da energia para essa segmentação, né? Imaginando que nessa questão nós teríamos uma condição de preço melhor para os geradores. Isso não está acontecendo por quê? Porque o mercado começou a trabalhar no varejo com 20% de desconto, um mês depois, outro concorrente entrou e foi para 30%, depois para 40%, hoje já está em 43%, 44% em relação à distribuidora. Então, o que é o objetivo do mercado? É que haja, sim, a competição, né? Então, se vê claramente nesse exemplo que a competição chegando nesse segmento está trazendo o melhor resultado para a economia, que é a redução de custo consumidor, e essa economia vai voltar como investimento, compra, consumo de matéria-prima, enfim. Então, acho que a abertura vai atingir rapidamente a pressão da baixa tensão. Eu diria que, voltando um pouco para a MMGD agora, já está fazendo o papel de esclarecimento e de preparar o mercado, né? Então, já sabe o que é possível, através das cooperativas, através dos consórcios.
né, já estão tendo essa opção, de certa forma, da escolha do operador. Está mudando a operadora e nós, sim, estamos preparados para esse segmento, sim. Obrigado. Legal, obrigada. Doutor Edivaldo, além da MMGD, o futuro do setor elétrico está atrelado a diversas, né, novas tecnologias, produtos, como certificados de energia renovável, eólica offshore, hidrogênio verde, digitalização, baterias e aí por aí vai. Né? Como que o senhor vê o papel do setor elétrico na descarbonização e na transição energética? Eu vejo como um papel super importante, dos mais importantes. No Brasil, então, o desafio até não é tão grande, porque nós já temos uma matriz elétrica bem limpa, mas é interessante limpar também a matriz de setores ajusantes do nosso. Então, isso é muito importante e nesse setor elétrico tem uma contribuição das mais relevantes. Mas tem que olhar como se faz tudo isso. Por exemplo, a eólica offshore, como vai ser? Tem que regulamentar. Vai ser subsidiada? Vai ser tudo isso bancado pelo setor elétrico? Para que se o setor elétrico tem sobra? Então, isso não é uma coisa trivial para se fazer, especialmente no momento como o de hoje, em que nós só precisaríamos de energia, não estou falando confiabilidade, lá para 2040 e tantos. Então, é um problema difícil de se resolver. Eu vejo, por exemplo, o caso da GD e MMGD, para mim é muito interessante. Eu acho que o caminho para o consumidor é por aí mesmo, mas a forma de fazer, novamente, é que tem que ser... a GD e a MMGD no Brasil, ela é desigual e aumenta a desigualdade. Porque, por exemplo, hoje a população de classe média alta pode ter, o mais pobre não pode ter, não tem como ter. É por isso que eu acho, Cláudio, uma empresa como a Direct está criando uma coisa muito interessante, é fazer como é na Europa, especialmente nos países mais ao sul, que tem lá na sua propaganda. Olha, instale sua GD, eu instalo sua GD, ele dou instalo sua GD, não, seu painel solar e te dou um desconto na sua conta de 10% durante 10 anos. Então, isso sim é você levar a GD para a população mais pobre. Isso é feito em Portugal, na Espanha. Eu acho isso... Eu fiz um trabalho recentemente para uma empresa que faz isso, entende? Isso é muito interessante e leva à igualdade. Mas como é hoje, você não imagina o que tem acontecido na Inglaterra com os veículos elétricos, porque tem que reforçar a rede em alguns locais e esse reforço da rede tem sido na população que tem o veículo elétrico, que é a população mais rica. Mas também quem está pagando sobre isso é a população mais pobre, mesmo na Inglaterra. Você paga junto, não é que o outro paga sozinho, mas paga junto e não usa. Então, esse tipo de desigualdade lá não tem como resolver, assim como aqui. Então, isso precisa ser resolvido. A GD, como é hoje no Brasil, eu estava na ANEEL, quando aprovou a 482, eu não fui o relator, mas fiz um voto por escrito elogiando, mas quando quiseram rever não deixaram, porque surgiu a taxação do sol, etc. Mas ela é ótima na Alemanha, na Dinamarca, porque eu tenho, o cara do meu lado não tem porque ele não quer. Aqui no Brasil, a pessoa do lado não tem porque não pode. Entende? Só que esse que não pode também paga pelo que pode. Esse tipo de desigualdade tem que ser resolvido. Acho que uma empresa como essa que está criando, um comercializador varejista, mas com jeitão de distribuidora digital, é excelente para resolver esse tipo de problema. Então, acho que leva à igualdade e a um maior equilíbrio. É uma coisa que o Brasil talvez seja o único país do mundo em que se pensa que o consumidor vai ficar livre, então ele vai migrar. Pô, no país de mercado livre, que é a Inglaterra, só 40% dos consumidores migraram, incluindo a indústria e tudo. Aqui já tem 30 e tantos por cento que é a indústria, e espera que agora o consumidor pequeno vai migrar. Não. O livre é ter a capacidade de migrar, não é que ele vai migrar, mas aqui já se trabalha com todos os custos e tal, como se ele fosse obrigado a migrar. E não duvide se sair uma norma dizendo que o consumidor é obrigado a migrar. O lobby já está trabalhando para isso. Isso é um erro, né? Tem que dar liberdade para ele migrar, para ele trocar de supridor da maneira que ele quiser. É isso, Ângela. Joia, obrigada. Sabe que a gente teve uma pergunta agora há pouco no chat que
que ela acho que tem tudo a ver com o que o senhor estava comentando agora, mas se quiser fazer algum complemento, doutor Edivaldo, ela perguntou, né, doutor Edivaldo, na sua avaliação, qual é a melhor para o consumidor, Mercado Livre ou GD? Doutor Edivaldo, o senhor Acho que está ficou no ruim. mudo. Foi uma Desculpa. pergunta, acho que muito provocativa. Boa, é boa essa pergunta. O Mercado Livre, apesar de ser chamado de livre, ele é regulamentado. Entendeu? Você tem que fazer isso, fazer aquilo. A GD, consumidor, é mais livre. Aí tem aquilo que você, ele está empoderado. E como é hoje no Brasil, está reduzindo, e além disso, ele é subsidiado. Entendeu? O pequeno consumidor, quando ele vai migrar, ele não vai ser subsidiado. Dependendo da forma que migrar, ele ainda vai pagar mais do que o consumidor livre que já migrou. Então, eu diria que hoje, em função da estrutura de custo e subsídio e tal, a GD é melhor do que o Mercado Livre. O Mercado Livre, isso para o vendedor e para o comprador. O vendedor sofre quando os preços sobem, quando o preço cai. O consumidor também, dependendo da estrutura de contrato que ele faça, também. Então, é por isso que eu acho que a GD, da maneira que tem crescido, acho positivo, a Solar também, mas cresceu sem uma regra de abertura de mercado, então ficou mais livre ainda, liberou o mercado sem criar a regra da liberdade do mercado. Então, hoje eu diria que a GD é melhor para o consumidor e para quem está provendo também, tanto que está crescendo mais. Tá joia, obrigada. Bom, a gente está no finalzinho já do nosso webinar. Eu vou ler algumas perguntas do chat. As perguntas que não forem respondidas durante o webinar, elas serão respondidas por e-mail, né, em respeito a todos os que estão contribuindo. Tá? A primeira delas, não seria melhor, e fiquem à vontade, doutor Edivaldo ou Cláudio, para responder. Não seria melhor se essas baterias, né, quando vocês comentaram de baterias, né, hidráulicas, não seria melhor se essas baterias hidráulicas fossem usinas reversíveis? A EPE já fez um estudo de inventário para isso, no Rio de Janeiro, por exemplo, e o GCEL está estudando o assunto desde antes de 2021. Então, a pergunta não seria melhor se essas baterias hidráulicas fossem usinas reversíveis. Bom, vamos lá. A gente fez um estudo também, acompanhou esses estudos de mercado sobre reversibilidade, dentro do cenário atual do mercado brasileiro. Tá? Basicamente, a reversibilidade tem que estar associada a uma assimetria de preço. Diária, por exemplo. Quando começou a estudar o preço sombra, PLD diário, se imaginava que talvez a assimetria, o que a gente está dizendo com assimetria? A volatilidade ou a intervariação de preços ao longo de determinados períodos do dia deveria ser grande o suficiente para valer a pena você tirar a energia do sistema e bombear ou reverter ela para o reservatório durante um período diferente do dia. Tá? A grande questão é que o modelo brasileiro de sinal locacional de transporte ou de configuração ou de potência, vamos falar, porque melhor tecnicamente fica melhor posto, ele está no uso do sistema e não no valor da commodity. A energia elétrica, hoje, em particular, em função da disponibilidade, o PLD está no mínimo, no preço do mercado spot ou no preço curto prazo, a energia às 2 da manhã ou às 2 da tarde tem o mesmo valor. Tá? Às 6 da tarde ou às 6 da manhã tem o mesmo valor para o mercado à vista, mercado curto prazo. Entretanto, para o consumidor final, ele é bem mais caro às 6 da tarde, porque o sinal locacional do valor do produto não está na commodity, e sim no uso do sistema, que também é bem interessante. Eu sempre faço uma analogia com o pedágio rodoviário. Se o pedágio da Imigrantes ou de outra rodovia às 6 da tarde fosse 5 vezes maior, com certeza muito do fluxo seria melhor distribuído ao longo do período. Como o Brasil tem uma característica sazonal, hidráulica, é importante ter um sinal locacional ou um sinal de potência na questão da tarifação do produto. Por causa disso, no momento atual, na configuração hidroenergética atual do país, ela não é viável. No mesmo dos momentos em que nós tivemos maior assimetria, maior diferença, volatilidade ou variação de preço intradiário ou intrasemanal, por uma questão de armazenamento plurianual, por exemplo, ou com um período mais longo de armazenamento, ele não tem essa assimetria, essa diferença tão grande de preço que justifica o investimento. O investimento necessário seria na ordem de R$ 60 a R$ 70 para megawatt-hora, dependendo de quanto tempo seria essa diferença de preço, né, para justificar o investimento na usina reversível. Então, essa é a nossa visão aqui como Grupo Elétrico.
Joia, obrigada. Bom, tem mais uma outra pergunta, são várias perguntas, na verdade, que tem no chat, mas, enfim, é só reforçando que depois a gente se compromete a responder por e-mail as que não forem respondidas aqui. A próxima pergunta, o doutor Edivaldo, se puder responder, o aumento da transmissão de energia também tem elevado os custos acima da inflação na TUST, mas transmissão para a energia intermitente não é um subsídio? É um subsídio e é daqueles subsídios desiguais. Eu explico por quê. Por exemplo, hoje em dia tem leilões e mais leilões de transmissão para trazer energia do Nordeste para o resto do país. Na verdade, por que em lugar de trazer essa energia do Nordeste para o Sudeste do país, não se estimula o maior consumo de energia no próprio supermercado para reduzir a restrição de transmissão? Isso era feito nos anos 70 e 80, quando o sistema não era interligado. Quando tinha muita energia de hidrelétrica, por exemplo, no Nordeste, tinha uma tarifa chamada EGTD, Energia Garantida por Tempo Determinado, era uma coisa interruptível, em que a indústria usava aquela energia para consumir mais, para evitar vertimentos. Então, hoje não se fala mais em coisas eficientes, em coisas que levam a economia a gerar emprego e tal. É um bom exemplo, Claudio, para o caso que você falou, não quis me meter, das usinas reversíveis. Hoje, você deu um exemplo na sua primeira fala, tem eólica parada. Então, essa eólica parada no Nordeste poderia ser utilizada para reversão a custo zero, porque quem está parado ou não. Então, tem ideias, claro, tem como se fazer, mas tem todo mundo pensando no que quer, mas não tem ninguém pensando no setor elétrico. Ninguém pensando o setor elétrico. E pensar o setor elétrico é pensar no consumidor. Quando você não pensa no consumidor, você prefere construir transmissão do que facilitar a vida do consumidor. Construir, claro, como a pergunta está dizendo, vai aumentar a tarifa, sim. A RAP anual da transmissão, quando eu saí da ANEEL em 2014, participava com 5, 6% do total da tarifa. Hoje participa com 20%, se contando só o lado do consumidor. É 45 bilhões em 200 bilhões. Isso é muita coisa. Então, não faz sentido isso. E tem mais um recado, um spoiler do meu artigo da semana que vem. As usinas eólicas têm um contrato outorga para 20, 25 anos. As transmissões que estão sendo feitas para lá, 30 anos o contrato de concessão, mas elas duram 50, 60, 70 anos. O que vai ser feito com essa transmissão daqui a 25 anos? Vai virar varal. Eu já escrevi varal para pendurar roupa. Já escrevi isso há mais de um ano atrás. Aliás, o próximo escândalo do setor elétrico daqui a 15 anos vai ser o excesso de transmissão. Anotem isso aí. Eu já tenho 70 anos, não sei como é que eu vou estar lá daqui a 15 anos, mas anotem isso aí. É o próximo escândalo que já tem como prever agora. Joia, obrigada. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando dos desafios e das oportunidades no mercado, Cláudio, você pode falar brevemente, cerca de 2 minutinhos, que daí a gente vai para o encerramento também do webinar, sobre hidrogênio verde, enfim, a produção de hidrogênio verde? Sim, eu acho que assim, tem dois fatores adicionais que poderiam acelerar a questão do consumo desse excedente, que pode ser conjuntural, depende da hidrologia, fazendo aqui um disclaimer novamente. Carros elétricos, né? E hidrogênio verde. Lembrando, que acho que é um ponto super importante sempre ressaltar, que quando a gente fala em hidrogênio verde, a gente está falando em eletrificação automotiva, basicamente. Só a gente está substituindo o lítio, né, por hidrogênio verde, que vai girar um motor elétrico no final do dia por um processo que não é o caso de entrar aqui dentro dos veículos, né? Recentemente, as 5 maiores montadoras japonesas e 2 alemãs fizeram modificação de tecnologia usando o hidrogênio como sendo a bateria, digamos, para os carros. Então, o hidrogênio, quando se fala, ele vai ser para essa finalidade. 90% é para essa finalidade, né? Então, para substituição do lítio, para não se usar mais o lítio e ter outra alternativa que seja mais rápido de abastecimento, né, mais barata e renovável. Tá? O hidrogênio, não vou entrar aqui no mérito na questão da produção do hidrogênio, né? Mas é para a produção de corrente elétrica em carros, resumidamente. Esse é o objetivo. Temos esse vetor no Brasil, com a expansão da frota, se eventualmente os carros elétricos baratos vierem mesmo para o Brasil, poderá ser um aumento de consumo, e a produção do hidrogênio verde para exportação. Tá?
para atendimento de frotas veiculares elétricas em outros mercados fora o Brasil, transportando energia, né? Então, isso pode ser bastante importante como segmento novo. Eu acho que tem algumas questões de entendimento conceituais do que se qualifica como hidrogênio verde. Por exemplo, na minha leitura, tá, tem empresas dando tiro no pé, com hidrogênio verde, dizendo que tem que produzir conforme a curva de produção, seja de vento, seja de sol, né? Vai gerar uma ineficiência. Tem que ser o crédito mensal ou o crédito diário de produção e com o sistema de compensação. Não sei por que o Brasil está tentando dizer que não, tem que ser conforme a curva. Me parece, dentro da minha, até onde a minha leitura alcançou, que é uma falta de compreensão do que é o negócio, né? Então, e aí entra naquilo que, às vezes, o legislador ou quem está querendo formular essa regulamentação não tem necessariamente o entendimento completo do ciclo, né? E causando, às vezes, um problema para o próprio país, ou beneficiando determinado segmento em detrimento de outros, né? Então, falei um pouquinho do hidrogênio, mas se você me permitir, Ângelo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aonde está o excedente de energia? Cadê o MVE? Uma das razões das distribuidoras, ou elas não têm excedente, não é a modicidade tarifária? Se ela não vende no MVE, ela não tem o spread de curto prazo, ela só vai receber em 60 dias na liquidação financeira e não vai receber integralmente. Então, ela não está seguindo a modicidade tarifária, né? Então, a minha pergunta final fica: cadê a energia do MVE, né? Obrigado. Doutor Edivaldo, se quiser deixar no ar ou se quiser contribuir e responder essa pergunta do Cláudio. Eu não tenho, eu acho que ele está falando, se tem sobra de energia na distribuição que resulta no contrato legado, por que não põe lá no MVE? Eu acho que é isso, Cláudio? Acho que é isso, né? Exatamente. Faz todo sentido, mas na conta que a ANEEL tem feito, tem sobra, e é muita sobra. Aliás, a conta é simples, é só olhar o quanto ela comprou em relação ao mercado que tem, ao consumo que tem resultado. Por isso que elas pararam de comprar e não vão comprar mais. Mas assim, eu acho que de desafios gerais que eu acho, o setor elétrico, ele, apesar do excedente de energia, de não ter nenhum problema em expansão, em investimento, se não falta dinheiro para investir, ele está em crise. É uma crise de confiança, porque a conta está subindo só para um lado e não para outro. Então, esse desequilíbrio ele precisa ser revisto, porque senão ele vai inviabilizar, vai gerar uma inadimplência generalizada na medida que só uma parte do consumidor continue a pagar a conta. E eu não vejo grande dificuldade para resolver isso, e acho o momento bastante propício para isso. Legal, obrigada. Bom, doutor Edivaldo, Cláudio, sintam-se à vontade, a gente vai colocar 1 minuto para cada, mais para os comentários finais. Doutor Edivaldo, se quiser já dar sequência, e na sequência o Cláudio. Ok, assim, primeiro agradecer pelo convite, eu gosto bastante de participar desse tipo de discussão, em especial a convite do Canal Energia e da Electra, então acho que é interessante. Eu não sabia, mas gostei da ideia da criação de uma varejista mais próximo de uma distribuidora. Eu tenho parecido, né? Eu tenho acompanhado a evolução disso fora do Brasil, até participado muito disso, e gosto muito, dependendo da estratégia que vocês fazem para isso, a tendência de ser bem sucedido. Aliás, é isso que falta para resolver o problema dos menores consumidores. Quando eu falo menor, não é só de baixa tensão, não, mesmo os menores de alta tensão. Eu acho isso aí uma boa oportunidade. Tem que ter bastante criatividade, mas é por aí. E, novamente, um forte abraço e obrigado a todos. Cláudio? Bom, da mesma forma, gostaria de agradecer ao Canal Energia, em especial ao doutor Edivaldo, né, que a gente tem grande apreço e admiração. Há muitos anos nos conhecemos, e sempre é uma luz e uma visão sobre as políticas do setor e os caminhos que podemos seguir. Então, agradeço mais uma vez, doutor Edivaldo, Canal Energia, Ângela, muito obrigado, e fica aqui meu agradecimento a todos. Acho que é isso. Joia, obrigada. Também quero agradecer muito pela presença de todos, em particular o doutor Edivaldo, Cláudio, além da organização do Canal Energia. O assunto é instigante, né? O tempo todo temos novos questionamentos surgindo, por isso convidamos a todos para continuarmos no debate por meio das nossas redes sociais. A Electra sempre está postando, enfim,
somos todos apaixonados pelo nosso setor elétrico. Obrigada a todos. Até mais, gente. No Grupo Electra, procuramos desenvolver novos negócios e novas oportunidades para nossos clientes há mais de 20 anos, com base na competitividade e sustentabilidade. Organizamos nossas atividades num conjunto de forças, guiado pela solidez da Electra Energy. É energia sustentada por contratos de longuíssimo prazo e marcada pelo pioneirismo e preocupação ambiental. Electra, essa é a energia das nossas vidas.